Fala aí galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje quinta-feira, 16 de janeiro, vocês já viram, né? Tô com essa maravilha aqui, recebidos em comemoração à Libertadores, muito linda essa polo, tô estreando aqui para vocês galera. Vamos logo às notícias, vamos falar aí de vários jogadores, várias situações aí do mercado, né? Começando pelo Cúcio Hernandes. A situação não é simples, o jogador colombiano que joga lá na Major League Soccer, no Columbus Crew, fez uma pedida de salário fora da realidade, então o Botafogo já trabalha com um plano B para o comando de ataque. Esse plano B é o sigilo, né? Segredo por enquanto, então o Botafogo nesse momento um pouco longe, ou diria bastante longe, de contar com o futebol do Cúcio Hernandes. Esse ano, 2025, né? São questões aí, o jogador está bem adaptado lá nos Estados Unidos e pediu muita grana, né? Muita grana para vir atuar no Botafogo. Vida que segue, o Botafogo já trabalha aí totalmente focado no plano B para o ataque. Um jogador que o Botafogo está insistindo mais é o Bitelo, né? O Bitelo, inclusive, criou até um problema lá de relacionamento no Dinamo Moscou, porque ele não se apresentou, né? Para a intertemporada que está acontecendo lá no clube russo, demonstrando claramente que ele quer sair, né? Foi uma forma que o jogador encontrou, correta ou não, né? De mostrar que ele está a fim de sair. Os russos são conhecidos, né, por serem muito difíceis de negociação e, enfim, o Bitelo até foi ameaçado de ser multado, tinha uma questão lá contratual de que ele podia ter uma multa milionária caso não se reapresentasse, mas o Botafogo fez a terceira proposta oficial pelo ex-jogador do Grêmio, né? E existe um otimismo interno no fogão de que dessa vez o Dinamo vai topar, né? A primeira proposta, só para a gente entender, foi de 10 milhões de euros, o Dinamo não topou. Segunda proposta, 13 milhões de euros, também não topou. E agora a terceira proposta de 15 milhões. Vocês vão recordar que eu falei semana passada dessa negociação e o Dinamo falava em 25 milhões de euros, que é um valor, ao meu ver, aí bem inflacionado, muito alto, né? Então, de que eles não queriam perder o seu camisa 10 titular, né? Mas o jogador, de certa forma, a gente sabe, né? Quando o jogador quer sair, né? Ele força de algumas formas aí. E claro, a gente sabe também que os jogadores que estão no futebol russo, né? Muitos deles brasileiros, né? E de outras nacionalidades, não estão muito satisfeitos com toda a situação aí política, né? Que o país enfrenta. 15 milhões de euros hoje em reais dá cerca de 93,3 milhões de reais, uma bela grana. Então o Botafogo dessa vez tá bem otimista, tá? O Botafogo considera aí uns 70% de chance do Dinamo topar e o Bitelo ser anunciado pelo fogão, beleza galera? Então aguardar aí as próximas notícias. Daqui a pouco eu falo do Wendel, né, que é a notícia aí de capa, já que ele também está no futebol russo, né, pertence ao Zenit. Já eu falo do Wendel, beleza? Ainda uma coisa sobre o Bitelo. Uma notícia também que vazou é que um outro clube brasileiro chegou a oferecer também 12 milhões de euros, né, um pouquinho abaixo da segunda proposta do Botafogo, e também proposta esta naturalmente negada pelo Dinamo, beleza? Galera, boa notícia de ontem e que, obviamente, a imprensa não repercutiu muito, porque eles querem ver, né, o circo pegar fogo, ou como é que eles falam lá no Big Brother? Eu nem sei, fogo na pracinha, sei lá, é uma coisa assim, comenta aí embaixo. Eu não acompanho o Big Brother, mas tem uma expressão dessas. Botafogo pagou as premiações da Libertadores, inclusive antes até do que era previsto, né? O Botafogo ontem acertou a premiação com o elenco do Botafogo, enfim, todas as pessoas da comissão técnica e tudo mais. A premiação foi a seguinte: a Conmebol pagou 202 milhões de reais ao Botafogo
e 40% desse valor foi dividido irmãmente, como se dizia, né, entre os jogadores. Então não teve diferença aí entre titulares e reservas. Todo mundo do elenco, tanto quem permanece no Botafogo como também quem saiu, recebeu ontem aquela boa notícia, né, aquela notícia ali pelo Zap, né, de que o Pix tinha sido feito. Então tudo certo. A gente lembra que o Textor fez uma reunião com os jogadores, né, no início da semana, justamente para tranquilizá-los sobre essa questão. Polêmica encerrada, mas como eu falei, né, a imprensa não vai noticiar com a mesma vontade, né, que noticiou semana passada, quando falaram que os jogadores não iam se reapresentar, que ia ter um motim de jogadores do Botafogo, né, greve, enfim. Teve aquela polêmica até que tanto o Rafael falou no podcast lá do TF, como também o Marçal falou no Charla, que era a cotação do dólar, né? Na época que o acordo foi feito com os jogadores, o dólar estava 5,10, né? E os jogadores falaram, olha, a gente quer ter pelo menos uma garantia de caso o Botafogo vença, né? O que aconteceu, a Libertadores, isso aí seja o mínimo valor da premiação, porque vai saber como é que está o dólar, né, a cotação do dólar, que passou dos 6, né, em dezembro. Então havia essa diferença, né, entre os valores pretendidos pelos jogadores e que o Botafogo queria pagar. Tudo certo, tudo resolvido, página virada, mostrando mais uma vez que nós, torcedores do Botafogo, não devemos entrar nessa pilha, tá, de boa parte da imprensa, não vou generalizar, mas boa parte da imprensa quer ver, como eu falei, o circo pegar fogo, quer dizer que o Botafogo está em crise, que o John Textor está pobre, que a Eagle vai fechar, né? Não entrem nessa onda aí, porque é tudo que os haters, tudo que os adversários querem, né? Ainda mais agora, né? Se antes do Botafogo vencer o Brasileirão e a Libertadores já havia uma má vontade absurda com o Glorioso, agora então os caras estão desesperados, né? Eles querem qualquer notícia, né, que possa desestabilizar o Botafogo, os cavaleiros do apocalipse, né, querendo já prever uma derrocada aí do Botafogo no sentido da grana, né? Vamos falar então do Wendel, né? Vamos direto ao assunto. O volante Wendel, tá? É um volante que não é tão jovem, tem 27 anos. Ele surgiu aqui no Rio de Janeiro, no Tigres do Brasil, né? Acho que é de Nova Iguaçu, se não me engano. E depois fez a base toda no Fluminense. Se transferiu para o Sporting de Portugal e em 2021, outubro de 21, finalzinho de 21, foi para o futebol russo, foi para o Zenit, tá? É um jogador considerado aí pelos scouts do Botafogo nível de seleção, né? A gente não teve acesso aos valores, mas o Botafogo fez uma proposta oficial ao Zenit e está bastante otimista por uma resposta positiva. É a mesma situação do Bitelo que eu falei há pouco, né? Jogadores brasileiros não estão assim tão confortáveis por estarem na Rússia nesse momento, né? Por tudo aí que tá rolando. E também o Wendel naturalmente tem esperanças ainda de ser convocado pelo Dorival, né? Então o Botafogo hoje é uma grande vitrine, né? Vide Igor Jesus, Luiz Henrique, se for voltar um pouco mais atrás, Lucas Perry, Adriel, são jogadores que foram convocados aí nos 2 últimos anos para a seleção. O Alex Telles também, mas o Alex Telles é um caso diferente, porque já tinha uma história na seleção, né? O Wendel está vendo com muitos bons olhos, está animado com o projeto do Botafogo. O Botafogo, por que eu botei que era um sonho antigo? O Botafogo já tinha tentado o Wendel há um ano atrás. No início de 24, o Botafogo já tinha tentado, só que titular absoluto no Zenit, o Zenit não quis nem conversa, né? Falou que ia continuar com o jogador. Agora já existe uma possibilidade, né, do Zenit vender o jogador. Os números dele são muito bons, tá? Nessa temporada atual do futebol russo, 19 jogos, lembrando que é um volante, né? 19 jogos, 2 gols e 11 assistências. Então o cara é um garçom de primeira, o Wendel. Vamos ver aí, vamos esperar. Você lembra do Wendel quando esteve no Fluminense ou quando estava no Sport? Acompanha ele no futebol russo? Comenta aí embaixo. Eu acho que é uma bela contratação. Se o Botafogo conseguir trazer esses 2 jogadores do futebol russo, né? Tanto o Bitelo como o Wendel vão ser ótimos nomes, ótimos reforços, né?
Enfim, está falando até do Luiz Henrique no Zenit, né? Eu vi também essa informação de que poderia até entrar aí na jogada o Luiz Henrique indo para o Zenit, o Wendel vindo e além do Wendel também o Arthur, atacante. Vamos ver. Pessoal, Bastos e Savarino, cadê eles, né? Até o Júnior Santos já se representou, Bastos e Savarino vão se representar, pelo menos está previsto assim, hoje no Lonier. Perderam os 2 primeiros dias ali de exames médicos e tal, mas está tudo certo. Eles solicitaram ao clube, né, esse pequeno atraso, então tá tudo beleza, diferente do Bitelo, que não se representou lá no Dínamo, né? Então, o Bastos, que está em Lisboa, né, e o Savarino, que eu acredito que esteja na Venezuela, retornando hoje ao Lonier. Pessoal, falei que o Júnior Santos, né, saiu até um vídeo do Júnior Santos ontem animado, chegando no Lonier, se representando, ele que perdeu o primeiro dia, né, falando vamos com tudo em 2025, tal, aquele sorrisão bonito do Jacaré, mas a situação agora dele ir para o Galo está justamente nas mãos do jogador, tá? O Textor e o Botafogo, enfim, teve uma reunião com ele ontem após o treino, né, online naturalmente, o Textor que segue na Europa, sinalizando que o Botafogo pode sim aumentar o salário do Raio, né, do Jacaré, mas o Júnior Santos está bastante tentado com a proposta do Atlético Mineiro, que é um contrato de 4 anos e cerca de R$1 milhão por mês, tá? Vencimento aí de R$1 milhão. Então, fazer uma conta rápida aí, 48 milhões só em salário, né, nos próximos 4 anos. Um jogador de 30 anos seria aquele famoso pé de meia aí na reta final aí, né? Sabe que o Júnior Santos é um cavalo, né? Vem de saúde, mas digamos que na reta final da sua carreira, caso ele decida ir lá para o Horto, né? As informações, infelizmente, são de que o jogador está bastante propenso a topar, né? Mesmo, isso aí inclusive informação do Jorge Nicola, tá? Dando crédito aqui. Mesmo com o Botafogo sinalizando essa possibilidade de aumento, acho que o Júnior Santos, ele vê no Atlético Mineiro muito mais possibilidades de ser titular, né? Talvez isso aí seja um fator até mais determinante do que a questão salarial, né? Claro que tem empresário também falando no ouvido, óbvio, né, que tem, mas eu acho que a única explicação aí plausível para o Júnior Santos, que tem um ambiente maravilhoso no Botafogo, querido pela torcida, né, um jogador aí que entrou para a nossa história, né, artilheiro da Libertadores, autor daquele golaço justamente contra o Atlético, né, ironicamente contra o Galo, que agora deseja levar ele para Belo Horizonte. Então vamos ver, eu acredito que entre hoje e amanhã a gente tenha uma posição aí do Júnior Santos. O Textor fez o que podia, né, antes que alguém aqui comece também a xingar, a reclamar. O Textor sinalizou com esse aumento para o Júnior Santos, mas parece que o jogador já está meio que decidido a ir para Minas Gerais. Vamos aguardar aí o desenrolar dessa novela, né? A menos que aconteça algum fator novo aí, né? O Botafogo também tenta o Alisson do Galo, né? Tentou o Scarpa, enfim. Lembrando que as propostas têm ainda uma diferença, tá? O Botafogo pediu 8 milhões de dólares para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro chegou a 7, depois 7.200. Então, talvez a proposta, como eu falei aqui ontem, feche no meio do caminho ali, em torno de 7 milhões e meio de dólares, beleza? Vamos falar do Luiz Henrique, eu falei há pouco do interesse do Zenit, né? A Fiorentina, que já fez proposta, tá? Proposta do clube italiano pelo nosso Pantera, ficou ali na faixa dos 20 milhões de euros, o que é cerca de 66% do que o Botafogo pretende, no mínimo, né, pelo Luiz Henrique. O Botafogo quer 30 milhões de euros pelo Luiz Henrique, e agora a Fiorentina pode sim apresentar uma nova proposta oficial, porque ela está praticamente vendendo o atacante francês, o Jonathan, ou como é francês, Jonathan Iconé, tá? O Iconé está sendo vendido aí por cerca de 10 milhões de euros, que é justamente essa diferença entre o que a Fiorentina já ofereceu pelo Luiz Henrique e o que o Botafogo quer. Então pode ser que acabe que esse negócio do Iconé interfira no do Luiz Henrique e a Fiorentina chegue com a oferta dos 30 milhões. A ver, né? Vamos esperar. Quem está muito satisfeito no Botafogo e não tem pressa nenhuma de sair do Botafogo, aliás, são 2 jogadores, tá? O primeiro deles é o Matheus Martins, teve proposta do CSKA, só clube russo aqui hoje, né?
O CSKA sinalizou com uma proposta de 15 milhões de euros pelo Matheus Martins, que pretende seguir no Botafogo, está satisfeito no Botafogo, estava na Europa, o Botafogo repatriou ele ano passado, e ele acredita, o Matheus, que ele tem muita coisa ainda a dar no Botafogo, e até a possibilidade de ser mais titular, né? Na verdade ele nunca chegou a ser titular com o Arthur Jorge, então ele está acreditando nisso, portanto a proposta do CSKA foi descartada aí pelo Matheus Martins. E o outro jogador que eu comentar é o Igor Jesus, tá? Até viralizou aí outro dia um vídeo dele no carro, cantando música do Fogão, da torcida. O Igor Jesus está muito feliz no Botafogo, está muito feliz no Rio de Janeiro, e teve uma proposta do Galatasaray, né, clube turco, pelo futebol do Igor, e a princípio também o Igor Jesus não está afim, não vai topar essa proposta, de sair do Botafogo agora, tá? Pode ser que o Igor saia, como eu tenho falado aqui, é mais provável que isso aconteça a partir do meio do ano. A gente lembra que também há clubes da Premier League de olho no futebol do Kamehameha. Será que eu esqueci de alguém? É tanta notícia, tantos jogadores, né? Tá frenético aí. E, gente, só para fechar o que eu falei aqui ontem, eu sei que eu tenho uma audiência aqui rotativa, coisa linda essa camisa, eu tô me achando aqui roupa de gala, né? Então, como a audiência é rotativa, eu vou repetir, tá? O seguinte, galera tá ansiosa, tá reclamando, tá carente, né, de contratações, mas é o que a gente tem falado, né? São negociações difíceis, até porque os números são superlativos, né? O Botafogo hoje transita aí nessas negociações de somas aí gigantescas, né? 20 milhões, 30 milhões, 15 milhões, como se fosse, né? meia dúzia de mariola, como se dizia antigamente, mas não, é muita grana. São jogadores que são titulares nas suas equipes, né? Caso do Bitelo, caso do Wendel, enfim. Então não é simples, tá? E o Botafogo também fica nessa, não sabe ainda quais jogadores ainda podem eventualmente sair, né? Então, esqueci de falar do Gregory, né? Até bom lembrar, o Gregory que recebeu proposta de 2 milhões e meio de dólares do Al Rayyan, clube hoje dirigido pelo Arthur Jorge, e o Botafogo bateu o pé que não começa nem a pensar, nem a conversar com o Al Rayyan se for menos de 10 milhões de euros, tá? Então é isso, tá? Não pensem que o Botafogo está se desfazendo dos seus jogadores. Se os jogadores saírem, tá? É porque a proposta foi interessante para o Botafogo, ou então o jogador realmente pediu para sair, o caso aí do Júnior Santos, né? Que parece aí uma situação, infelizmente, né? Já definida, né? Não gostaria de estar trazendo isso, acho que o Júnior Santos ainda poderia render muito no Botafogo, né? Temos um carinho especial, mas ao mesmo tempo confia no projeto, confie no papai John Textor. Certamente os jogadores que estão saindo, né, e caso concretize a saída do Júnior Santos, virão outros jogadores, né, à altura ou até superiores, né, graças ao nosso scout alvinegro, melhor scout do Brasil. Beleza, galera? Vai dar daqui a pouco 19 minutos, ótima quinta-feira a todos. Enfim, não esquece de chegar junto no like, é muito importante. Comentar também, porque aí a plataforma aqui do YouTube entende que é um conteúdo bacana e apresenta para mais irmãos de camisa botafoguense. Se você aí, manda também nos seus grupos de WhatsApp, né? Conhece o canal do Carlos Albuquerque, que é o nosso canal Botafogo Digital, né? Para a gente continuar crescendo aí em 2025. Eu quase que esqueço. Vocês viram o golaço do Volta Redonda ontem contra o Fluminense? 2 bicicletas na sequência, né? Pô, isso aí, se não for Puskás, não sei mais o que é Puskás, né? Golaço do time da Cidade do Aço, e que depois ainda tirou uma onda lá com o Tricolor, né? Falou que era no duelo entre campeões da Série C, deu um voltaço. Que golaço! Bonito mesmo. Se você não viu, tenta ver. Golaço de bicicleta, 2 bicicletas num lance só, né? A loja ali da Calói. Abraço, tamo junto, Fogão. É tempo de Botafogo.